Agora tá gravando. E aí, já pode começar? Espera mais gente chegar? Tem 10 pessoas só, na verdade deve ter umas 8. Todo mundo ouvindo, de boa? E aí, começa ou não? Vocês que vão decidir aí. Assim, tiver alguma mensagem permitindo, ou espero mais um pouco aí para entrar mais gente. Dê um aviso aí, por favor, senão eu vou ficar indeciso e a gente não começa nunca. Beleza? Pode começar então? Quanto mais cedo começa, mais cedo acaba. Pode ou não pode? Vocês estão me ouvindo? Demorou, então. Vamos começar aí. Conforme a galera vai entrando, vai perdendo o início, mas o início é de boa. A aula toda de hoje é de boa, na verdade. É só pronome, né? A gente vai ver os tipos de pronome. É basicamente igualzinho no português. A gente só vai dar uma. Como é, ver como é que eles são em inglês, enriquecer o vocabulário aí, ver algumas das poucas diferenças. Mas é bem tranquilo aí. Ainda nesse início. Pelo que eu vi nas outras aulas aí, vocês estão manjando. E é isso aí. Na última aula, a Isabela deu para vocês o quê? Foi futuro? Ou eu dei futuro? Calma, não. Deixa eu ver aqui certinho o que foi na última aula. E para variar, eu tô meio perdido. Foi futuro, então. E é isso aí. Agora nós vamos ter aula de pronomes, então. Vai ser muito emocionante. Vamos começar. Bora então. Primeiro aí para vocês darem uma risada falsa, porque não é engraçado. Beleza? Agora uma frase aí para inspirar vocês aí nessa semana aí que tá apenas começando aí. Frase do Bob Marley, vocês já perceberam que eu gosto dele e tal. E sempre tem um exemplo dele, mas ele era um cara sábio. Então bora aí. You'll never know how strong you are until being strong is the only choice you have. Né? Todo mundo entende aí o que significa? Alguém quer uma tradução? Alguma coisa aí? Alguma palavra que é novidade para vocês? Algum termo? Beleza, né? É, então, nessa frase, o Bob fala: você nunca sabe o quão forte você é, até ser forte é a única opção que você tem, né?
Então, you never know how strong you are. Você nunca sabe o quão forte você é. Until being strong, até ser forte. Esse being aí, ele é um gerúndio, mas a gente vai ver depois que tem gerúndio que ele pode ser usado aqui, que a tradução seria como se fosse o infinitivo. A gente vai até saber quando é melhor usar o infinitivo e quando é melhor usar o gerúndio. Assim. Nesse caso aí, until being strong, ou seja, até ser forte, is your only choice, ou is the only choice you have. É a única escolha que você tem. Beleza? Deu para entender? Algum termo aí que... Algum termo diferente? Então, bora passar. Bora passar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Os pronomes, o que eles são? Os pronomes são palavras que substituem os nomes. Eles substituem os substantivos, né? Para generalizar, assim, ou então para facilitar mesmo, para você não ter que falar o nome sempre, né? O que é o pronome no português? É eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses são os pronomes pessoais. Tem os possessivos, que dão ideia de posse, demonstrativos. Tem vários tipos de pronome, a gente vai ver cada um aí no inglês. Mas, basicamente, a função dos pronomes é substituir. Normalmente, o substantivo, eles podem substituir mesmo outros pronomes. Isso também pode acontecer. Beleza. Os pronomes em inglês, eles são classificados que nem em português. Pronomes pessoais, são os personal pronouns, pronomes possessivos, possessive pronouns, pronomes demonstrativos, demonstrative pronouns, pronomes reflexivos, são os reflexive pronouns, pronomes indefinidos, indefinite pronouns, pronomes relativos, são os relative pronouns. Esse a gente vai ver com mais calma, que eles são bem importantes. E os pronomes interrogativos, que a gente já conhece, são aqueles que, para começar a frase, para dar aquela ideia, what, where, when, que são os interrogative pronouns. Beleza? Pode passar? A gente vai ver certinho aí, cada um. Lembrando que eu não consigo passar até alguém falar pode. Já deixa no automático aí para digitar, senão. Passei. Por mim, tudo bem. Fechou. Passando então. Então vamos começar aí com os pronomes pessoais, personal pronouns. São aqueles pronomes básicos no português, o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Que no inglês seria o I, you, he, she, it, they e we, né? Eles são os mais simples, eles vão substituir normalmente o nome próprio, algum nome próprio ou algum substantivo comum mesmo, e ele normalmente vai ser um sujeito de oração, né? Então tá aí. Pronomes pessoais do caso reto, eles funcionam como sujeito, e aí tem os pronomes pessoais do caso oblíquo, que funcionam como objeto, né? O do caso reto, isso é bem em português, né? É o I, you, he, she, it, we, they, né? Então aqui tem um exemplo, she's beautiful, né? Ela é linda. O pronome she, ele substitui, seja quem for a pessoa, e é do caso reto porque ele faz a função do sujeito. No pronome pessoal do caso oblíquo, nós temos um pronome que ele vai fazer a função de objeto. Também vai substituir um nome de alguma pessoa, alguma coisa, porém, ele faz o sentido do objeto. Então, aqui nós temos Juan wants to meet her. Então, Juan quer conhecê-la, conhecer ela, né? Nós temos o his e o her, ou its, que ele vai substituir aqui, a gente vai ver ele mais a fundo. Então, nós temos aqui o pronome, o subject pronouns, que seria do caso reto na língua portuguesa. Nós temos o I, you, he, she, it, we, you, they. Lembrando que o you é sempre plural aí, por isso que ele sai igualzinho. A gente usa ele sempre como no plural, até quando quer dizer no singular, né? Então, para cada subject pronoun, para cada pronome do caso reto, nós temos um do caso oblíquo, que vai fazer a parte do objeto.
No caso do I, o object pronoun vai ser o me. No caso do you, vai ser you, mantém. No caso do he, she, it, troca para him, her ou it também. No caso do we, vira us. Do you vira o you mesmo, continua, também no plural, né? E o they vira them. Então, por exemplo, nós queremos usar... Deixa eu ver se eu coloquei exemplos aqui. Coloquei alguns exemplos aí de pronomes pessoais para a gente dar uma olhada. Então, aqui. He made him an offer he can't refuse. Aí, pensando no filme... Qual é o nome do filme mesmo? O Poderoso Chefão, né? Fazer uma oferta que você não pode recusar. Nós temos vários exemplos aqui. He, o pronome pessoal do caso reto, o subject pronoun, made him. Então, nós já temos aí também um pronome pessoal do caso oblíquo, aí um object pronoun, o pronome him, fazendo aí, mostrando aí como é que seria o object pronoun aí para a pessoa he. An offer he can't refuse. Então, nós temos aí 3 exemplos. Tá meio confuso aí? Dá para entender? Que significa ele fez a ele, esse segundo ele seria um outro ele, seria uma outra pessoa. He made him an offer he can't refuse. Ele fez a ele uma oferta que ele não podia recusar. É que aqui tem vários eles aí, mas se a gente for substituir aos poucos por um nome, sei lá, Gabriel. Gabriel made him an offer he can't refuse. Então, o Gabriel fez uma oferta a ele que ele não podia recusar. Nós podemos ver aí o pronome do caso oblíquo sendo utilizado him. E se a gente fosse botar o Gabriel no segundo para substituir o him, o nome, nós teríamos o he made Gabriel an offer he can't refuse. Ficou meio confuso aí? Eu senti que eu travei um pouco aí, mas é bem tranquilo aí. A gente pode perceber a diferença do caso reto e o caso oblíquo é basicamente um substitui sujeito, o outro substitui objeto. E aí nós temos que essa tabelinha aí para auxiliar basicamente quando é que você usa caso. Qual? Basicamente a pessoa que você está usando é a pessoa que você vai substituir. Se ele for sujeito, a gente usa essa primeira coluna da tabela. Se ele for objeto, a gente usa a segunda. Então, o I vira me, o you continua sendo you, o he vira him, o him, ou seja, então é o pronome, o object pronoun para o he, o her é o object pronoun para o she, e o it se mantém aí, né? O us vira o object pronoun para o we, o you se mantém, e o them vira o object pronoun para o they. Tem alguma coisa nova? Alguém não sabia aí? Alguém está confuso? Por favor, manda mensagem aí, manda salve. Tá beleza? Não, então beleza. Vamos continuar aqui nos exemplos. Então, I told them not to do it. Eu avisei para eles não fazerem isso. A gente pode ver aí o them como o object pronoun e o I como o personal pronoun, o subject pronoun. Bem tranquilo também. Aqui o terceiro exemplo nós temos o Did you give her a hint? Então, você deu a ela uma dica? Que está perguntando, né? O you aí como o pronome pessoal do caso reto, o subject pronoun, e o her, né? O a ela, como o pronome do caso oblíquo, ou object pronoun. Tranquilo, dá para ver aí que o her aparece no objeto e o no sujeito. E é isso aí. Próximo exemplo. What were you doing when the cops stopped you? Outra pergunta aí. Então, nós temos o sujeito aí, que seria you, por isso o pronome, no caso reto, o subject pronoun, que é igual também do caso oblíquo. E aí nós temos o you também exercendo a função de objeto, ou seja, sendo um object pronoun. Como o you se mantém a palavra, nós temos os dois casos. Como é que você vai saber quando ele é do caso
reto e do caso oblíquo, como é que nós vamos saber quando é que ele é um subject pronoun e quando é que ele é um object pronoun? Basta saber onde está o sujeito e onde está o objeto da frase. Esse primeiro aqui, you, what were you doing, seria o sujeito, e o último ali seria o objeto. Beleza? Tranquilo? Aqui no penúltimo exemplo aqui, nós temos if I gave you a present, não é presente, aí é present, isso aí é corretor. Sem o último foi mal pela sequelada. Would you just shut up? Então, se eu te desse um presente, você calaria a boca? Nós temos aí, na primeira oração, o I fazendo a função de sujeito, né? Substituindo o nome do sujeito. O you aí substituindo o objeto. E aí na segunda oração nós temos o you como do subject pronoun, que aí ele já é o sujeito da primeira oração. Tranquilo? Alguma coisa muito nova, alguma coisa muito confusa? Mistura muito com português, mas eu acho que é bem tranquilo aí essa parte. Beleza? E aqui no último exemplo nós temos I was going to make anything just for him to stop. Então, eu estava indo fazer qualquer coisa para fazê-lo parar. Nós podemos observar aí o him, que ele é o pronome, o object pronoun, pela forma que ele está escrito, que ele se refere a ele, né? E também pelo fato de ele estar no objeto aí. O I seria o pronome pessoal do caso reto normal aí, que está na forma I também, né? Se fosse do caso oblíquo, ele estaria no objeto, seria me. Por exemplo, se a gente fosse inverter, colocar onde é ele, eu, e onde é eu, ele. Ficaria he was going to make anything just for me to stop. Aí a gente está invertendo aí, que seria ele estava fazendo qualquer coisa apenas para me fazer parar. Você vê que o eu viraria me, porque ele estaria no objeto, e o him vira he, porque ele vira sujeito. Beleza? Tranquilo? Pode passar para o próximo? Os exemplos ficaram claros? Ficou. Fechou, então. Vamos aí para o próximo slide aí. Pronomes possessivos. O que são os pronomes possessivos? Eles, que nem no português, eles dão ideia de posse. Alguma coisa que é de alguém, está na posse de alguém. Nós temos dois tipos desse pronome possessivo: os adjetivos e os substantivos. Os adjetivos, eles fazem meio que a função de um adjetivo, eles substituem um adjetivo. E os substantivos substituem os pronomes substantivos, eles vão substituir um nome. Como assim? Mais fácil aqui a gente ver quais são quais para entender. Os adjetivos, os possessive adjectives, estão aqui. Seria o my, your, his, her, its, our, your, their. Como aí, por exemplo, eu quero falar minha caneta tá quebrada, sei lá. Então, my pen is broken. Eu uso ele como um adjetivo, eu uso ele para acompanhar, substituir o adjetivo, assim, como pronome, e acompanhar o nome. Então, my pen. Se eu quisesse falar, por exemplo, que a caneta é minha, eu poderia falar the pen is mine. Eu já estou substituindo o nome caneta, e aí por isso eu uso o possessive pronouns, aí, o pronome possessivo aí para dizer, substituir o nome. Deu para entender, mais ou menos? Isso Deu. acontece todo o resto aí também. Por exemplo, o seu lápis é verde, your pencil is green. Ou então esse lápis verde é seu. This green pencil is yours. A gente vê aí, a gente pode ver que o adjetivo de posse ele vai acompanhar o substantivo, mas o pronome possessivo ele vai substituir o nome que você queria falar, assim. Ele normalmente é usado mais assim no final de alguma oração, de alguma frase. E é isso, ele meio que ele substitui, que é a função do pronome. E depende aí
também da pessoa, né? Pro my seria mine, pro your, yours, pro your, yours, pro his continua sendo his, pro her continua sendo hers, pro its continua sendo its. O our, ele viraria ours, por exemplo, sei lá, nossa gangue é do mal. Our gang is bad, badass, sei lá. Então, eu queria falar que essa gangue do mal é minha. Então, this badass gang is, é nossa. This badass gang is ours. Deu para entender? Assim, tranquilo? Você fazer essa substituição aí para poder substituir o substantivo e falar da ideia de continuar dando a ideia de posse, só que agora com pronome. Beleza? Alguma dúvida? Nenhuma. Fechou então. Vamos ir para alguns exemplos aí. Então, my students are going to nail this NA. Então, seria meus alunos vão destruir nesse Enem aí. Nail seria tipo uma gíria, assim. Para mandar bem, para arrasar e para outros sentidos também. Aqui nós temos aí o adjetivo como my students. Aqui no segundo exemplo nós temos the spots available on o FTM belong to them. Então, os lugares disponíveis no FTM pertencem a eles. Aí nós já temos o pronome possessivo. Não, mentira. Aí nós temos o pronome, na verdade, pessoal. Aí nós temos o pronome pessoal, na verdade. Sequela no exemplo também, galera. Na verdade, o them aí, o them, ele é o pronome pessoal do caso oblíquo, que nem a gente tinha visto, o object pronoun. Um exemplo errado aí. Nossa, ficou meio sequelado aí. Mas tranquilo? Alguma dúvida? Então, terceiro exemplo aqui. His father was a great man. Esse his aí também nós temos com a função de adjetivo, acompanha. Se a gente quisesse colocar ele como o pronome possessivo, como é que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer... nesse caso não tem muito. That great man was his father. Manteria no mesmo jeito, assim. Ou então, the father who was a great man was his. Para falar, o pai que era um grande homem era o pai dele, assim. Aí, nesse caso, você teria o pronome possessivo aí certinho para caracterizar esse adjetivo. Aí, no próximo exemplo, nós temos their plan was not to ruin everybody's night. O plano deles não era de arruinar a noite de todo mundo. Nesse caso, their aí também como adjetivo de posse. O plano deles, né? Aqui nós já temos o exemplo com o pronome possessivo mesmo, né? Não só com adjetivo de posse, assim. Então, that medicine was mine. Então, aquele remédio era meu. O mine usa para falar que era meu mesmo, com a ideia de substituir o nome. Então, como um pronome. What were you doing when you took it? Então, o que você estava fazendo quando você pegou? E aí, agora, outro exemplo com a ideia de pronome possessivo mesmo. That problem is yours. Esse problema é seu. So sorry, dude. Então, foi mal aí. Então, dá para ver aí que o yours, ele dá a ideia de que o problema é seu mesmo, assim. Dá a ideia de posse e ele está substituindo o pronome. Deu para entender a diferença aí certinho entre quando é um adjetivo de posse e quando é um pronome possessivo? Que nem está aqui na tabelinha? Basicamente, o pronome possessivo a gente usa ele no final da frase, no final da oração, para remeter ao nome. O adjetivo de posse ele vai acompanhar. Deu para entender certinho? Ficou meio confuso? Pode seguir então? Pode. Fechou então. Fechou. Então,
vamos agora para os pronomes demonstrativos. O que são os pronomes demonstrativos? Eles são aqueles pronomes que a gente usa muito, vocês com certeza conhecem, que seria o this, o that, o those e o these, né? No português é o este, esse, aquele. É basicamente esse, né? Aquela, esses aí. Quando que a gente usa o this, quando que a gente usa o that, quando que a gente usa o this e o those? O this e o that, o this ele seria o este, né? Aquele que indica alguma coisa que está perto de você, que está próximo a você. O that ele indica alguma coisa que está longe de você, que seria basicamente o esse e o aquele, né? Porque no português nós temos o três, né? O este, o esse e o aquele. Basicamente o esse e o aquele, aqueles que dão ideia de mais distância, a gente usa o that. E o este, aquele que dá a ideia de proximidade, a gente usa o this. E quanto ao these e ao those, basicamente o these é o plural do this e o those é o plural do that, beleza? Aqui nós temos um pequeno exemplo, dois exemplos aqui. Quando a gente quer falar give me the book, the big book, se ele está próximo da gente, a gente fala give me this book. Se ele está longe da gente, a gente fala give me that book. Entendeu? Beleza? E é isso aí. Aqui nós temos aí o que a gente estava explicando, né? O this para indicar alguma coisa que está próximo, então seria o este, o esta, isto. O these nada mais é do que o plural do this. O that, ele vai indicar o esse, essa, isso, aquilo, aquela, tudo que está mais longe, assim, estaria longe de você quando você fala. E o those nada mais é do que o plural do that. Então, aqui alguns exemplos. This pencil is mine, ou seja, dá a ideia de que eu estou com um lápis na mão. Esse lápis é meu. That one is yours. Então, dá a ideia de que eu estou apontando ali, falando, aquele é o seu lápis. Beleza? E aí a gente já tem até a ideia de pronome possessivo também. Então, esse lápis é o meu. O mine aí como pronome possessivo e o this como pronome demonstrativo. That one is yours. Beleza? Tranquilo? É bem intuitivo, todo mundo conhecia já, né, o this e o that, e eu acho que todo mundo já sabia usar. É até mais fácil no português pelo fato de só terem dois aí. E flexionar 4 se eu contar com plural. Então, aqui no segundo exemplo, nós temos These are the days we won't forget. Então, estes são os dias que a gente não vai esquecer. Dá uma ideia de dias no presente, né? Esses estão perto da gente. Se eu quisesse falar que se fosse alguma coisa do passado, que estivesse mais longe, eu teria que falar, por exemplo, those were the days we wouldn't forget. Dá uma ideia de distância mesmo. Tranquilo? Terceiro exemplo aqui. Those people had no idea where they were going to. Então, aquelas pessoas não faziam ideia de onde elas estavam indo. Dá uma ideia de que a gente não conhece essas pessoas, está distante delas, assim. Por isso a gente usa o those. Those, porque é plural, né, do that. Próximo exemplo aí. That guy was kinda weird. Então, aquele cara era meio estranho, assim. Esse kinda aí, não sei se vocês estão vendo, ele seria meio que uma gíria para kind of. K-I-N-D, espaço, of, O-F. No inglês, na língua falada, a gente tem muito kinda, gonna. Você abreviar, fazer uma abreviação assim, meio coloquial, para ficar mais fluido na hora de falar. Beleza? Vocês já conheciam isso? Não, mas de boa. Então. É muito usado, só que assim, não é o que você usaria numa redação, por exemplo. Numa redação você escreve o kind of. O kinda, ele é mais fluido, seria mais para falar, mas existe a palavra também. Próximo exemplo aí. These stock are about to take off.
tem um erro aí, era para ser stocks. These stocks. Porque está no plural aí, these. Significa aí que essas ações estão prestes a decolar. Esse take-off aí também ele é um phrasal verb, que a gente já tinha conversado um pouquinho sobre eles, a gente vai ter aula deles. Take-off, ele tem a ideia de decolar, né? Alguma coisa, então, ele queria falar aí que essas ações estão prestes a subir, a decolar. Beleza? Tranquilo? Essas ações que dá a ideia de que eu tô com as ações aqui na tela do computador, alguma coisa assim, né? Se eu quisesse falar de aquelas ações, seria algumas ações que eu estivesse remetendo aí de alguma lembrança, alguma coisa. Deu para ficar claro, né? Essa ideia de proximidade, assim, para quando você usa this e o that. Eu acho que é bem simples, assim, no inglês, assim. Você ter o feeling mesmo de quando alguma coisa tá aqui e quando uma coisa tá ali, né? Beleza? E aqui no último exemplo, that song was too nice to appreciate it by myself. Então, eu tô falando que aquela música era muito boa para apreciar ela por mim mesmo, assim. Esse mim mesmo aí é um pronome reflexivo, a gente vai ver daqui a pouco, né? E beleza. Tranquilo? Alguma dúvida aí nesses exemplos? Alguma dúvida de vocabulário, do uso dos pronomes? Nada? Pode seguir? Fechou. Se é de boa, de boa. Vamos lá. Para a próxima aí. Que é os pronomes reflexivos. O que são os pronomes reflexivos, galera? São aqueles que a gente quer usar ele para introduzir meio que a voz reflexiva. O que é a voz reflexiva? Tem o negócio, o lance lá da voz ativa, que é quando o cara faz a ação, a voz passiva, de quando o cara sofre a ação, e tem a voz reflexiva, que é quando o cara faz e sofre a ação ao mesmo tempo. O melhor exemplo é você falar, por exemplo, alguém se matou. Então, somebody killed himself. Esse himself é o pronome reflexivo que o pronome reflexivo que dá a ideia da voz reflexiva, que dá a ideia de você fazer e sofrer a ação. Né? Basicamente, o pronome reflexivo ele é constituído por um pronome que a gente já conhece, o my, your, him, her, com o self no final se for singular e os selves no plural, os selves no final se for plural, que nem tá aí no slide. Tranquilo? Passar aqui para a gente ver. Então tá aqui, myself. O pronome my é crescido do self. Eu quero falar que é a mim mesmo. Yourself, a si mesmo. Então eu quero falar que você se machucou fazendo alguma coisa. Então you hurt yourself doing something. Beleza? Aquela ideia do he killed himself. Ele se matou. Ele cometeu a ação de matar e sofreu. Herself, a mesma coisa. Itself. Também a mesma coisa, só que para objeto. Aí já entrando no plural, a gente usa o our, porém usa o selves para dar o plural também, né? Então, por exemplo, a gente quer falar que a gente se ama, mas no sentido de que todos nós amamos a nós mesmos, assim. Então, a gente falaria we love ourselves. A mesma coisa com yourselves para vocês e themselves para eles mesmos. Tranquilo? A tradução mais literal, assim, é que tá aí, é você usar o pronome e depois colocar o mesmo, a palavra mesmo, que dá essa ideia de reflexivo. Tranquilo? Alguém não conhecia pronomes reflexivos? Tranquilo. Bem de boa, né? Passar aqui, então, para alguns exemplos, né? Aí. I promised myself I wouldn't drink that much again. Então, eu prometi a mim mesmo, você vê aí que ele dá a ideia de que eu fiz a promessa e eu fiz a promessa para mim mesmo, assim, que eu não iria beber desse tanto de novo. Então, bem tranquilo aí. I promise myself, a gente tem o pronome reflexivo na primeira pessoa do singular.
Segundo exemplo aí. I used to think that I would go this all alone. I used to think that I would do it by myself. Isso aí eu acho que eu tirei de uma música. Bem poética, assim. Mas beleza. Então ele tá falando, eu costumava pensar que eu iria totalmente sozinho, que eu iria por esse caminho totalmente sozinho, mais ou menos assim, essa ideia. E aí ele fala, I used to think, aí tá errado também, galera. I used, tem o D no final, é um passado. I used to think, então eu costumava pensar que eu faria tudo isso por mim mesmo. I would do it by myself. Que eu faria por mim mesmo. Então ele está dando uma ideia de solidão aí usando o pronome reflexivo. Myself. Terceiro exemplo aí. He only thinks about himself. Tá escrito errado também. Nossa, hoje eu tô numa draga. Faltou o L aí, galera. Foi mal. Então, he used to think... he only thinks about himself. Então ele só pensa nele mesmo. E aí depois ele fala, I hate selfish people. Eu odeio pessoas egoístas, sim. Inclusive a palavra selfish, né, que significa egoísta, vem desse self, que dá a ideia de você mesmo, assim, uma coisa, beleza? Penúltimo exemplo aí. Those people hate everyone but themselves. Então tá falando, aquelas pessoas odeiam todo mundo, exceto esse but, que seria o mais, ele significa exceto, né? Exceto eles mesmos. Então eles odeiam todo mundo, menos eles mesmos. Tranquilo? E no último exemplo aí, nós temos we have to stand by ourselves at this tough moment. Nós temos que... Esse stand by ourselves significa, tipo... como é que eu posso falar? Nós temos que nos manter... Seria nos manter unidos, nos manter juntos de nós mesmos. Tranquilo? Nesse momento difícil, né? Tough é difícil. Beleza? Deu para entender? Ficou alguma dúvida aí? Esse stand by ourselves seria uma expressão aí linguística que é difícil ter uma tradução certinha, literal, assim. Ficaria confuso. Mas o ourselves aí tá para assim, mostrar o nós mesmos. Beleza, então. Vocês já conheciam, né? Não é novidade para ninguém esse ourselves, yourself. Fechou? Beleza, então. Vou passar aí para o próximo. Pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, eles... Como é que pode dizer? Eles vão substituir o substantivo, né, que é a função do pronome, de uma maneira imprecisa ou indeterminada. Como assim? A gente usa muito. Anybody, anyone, each, either, são todos pronomes indefinidos. Eles não definem muito bem a ideia de que eles vão substituir, eles não definem quem é a pessoa. Eles substituem o nome, mas de uma maneira... Como é que a gente pode falar? Ele não generaliza, mas ele dá uma ideia de que foi qualquer um. Basicamente. Então nós temos aí os pronomes indefinidos no singular. O anybody, que seria qualquer um, assim, a ideia, que tem o mesmo significado de anyone. Anything, seria qualquer coisa, assim. Each. O each significa cada, também. Você vê que ele substitui alguma coisa, mas ele não dá precisamente o que, o quem, ele meio que deixa em aberto, assim. Nós temos o everybody para dar a ideia de todo mundo, everyone também, a mesma coisa, everything diria tudo. O much aí para falar seria muito também, mas não fala muito de quê. Nobody, ninguém, no one, ninguém também. Neither seria nada, nothing também nada. One dá a ideia de que foi alguém, algo, seria one. Other seria outro também, mas deu para entender? São muito usados aí. O importante é que eles não definem quem eles estão substituindo, eles dão uma ideia mesmo de amplo. Foi algo, foi alguém, foi.
Aí nós temos someone também, alguém, something, alguma coisa. No plural, nós temos aí também o several, que indica vários. All, todos. Both, ambos. More, mais. Others, outros. Some, você quer dizer também que foram alguns. Most, para falar que é a maioria. Few, para falar que é a minoria. O many, para falar que muitos também. None, para falar que ninguém. E o any, para falar que alguns, né? Do mesmo jeito que o any pode ser usado para algum. Beleza? Algum que vocês não conheciam aí? Que tem algum aí que ficou na dúvida, que vocês nunca ouviram falar? Eles são muito usados aí. Talvez no exemplo eles fiquem mais claros, mas se tiver alguma palavra aí que vocês nunca viram, algum pronome O que é indefinido. federal? Qual? Federal? Several. Ele, para falar que são vários, por exemplo, aí várias pessoas morreram com o novo vírus. Eu posso falar several people died from the new virus, entendeu? Esse several é para falar que são várias. Ele, se você for ver, ele não define quem são as pessoas, ele dá uma ideia de que foi bastante, no plural. Então, sei lá, várias músicas são escritas por aquele cara. Então, eu posso falar, several songs are written by the dude. Alguma coisa assim. Ele dá uma ideia de várias, assim, mas sem definir quais são. Deu para entender? Entendeu? Fechou, então. Passar aí para alguns exemplos com os pronomes definidos. Both of them were not nice to each other. Então, aí nós temos já um exemplo com dois. O both, que significa ambos. Então, ambos eles não foram legais uns com os outros. O each other é uma combinação que dá uma ideia de um com o outro, sabe? Tem até a ideia do each other contra o themselves, por exemplo. O each other, ele significa meio que a mesma coisa que o themselves. Que com eles mesmos. Só que o each other, ele tem a ideia de um com o outro. Então, se eu quiser falar, por exemplo, they killed each other, significa o quê? Eles mataram a si mesmos, mas um matou um e o outro matou o outro. Um matou o outro e o outro matou um. E já o they killed themselves dá a ideia de cada um matou a si mesmo, entendeu? O each other dá a ideia de que um fez com o outro fez com um. E o themselves, ele dá a ideia de que cada um fez consigo mesmo. Por isso o each other, ele fica indefinido, assim, e o themselves, ele dá a ideia de reflexivo, para você sofrer e praticar a ação. Então, nesse caso aí, both of them were not nice to each other. Nós temos que ambos eles não foram legais consigo mesmo. Ninguém foi legal com o outro. Beleza? Aqui nós temos aí no segundo exemplo. Some might say, we will find a brighter day. Nós temos aí o some, que significa alguns, né? Alguns podem dizer que nós encontraremos um dia mais claro, né? Mais alegre, assim, nesse sentido. Brighter seria mais brilhante. E da ideia de mais alegre mesmo, de melhor. É muito comum assim você usar cor para definir cor e tom para definir um sentimento assim na língua inglesa. Que nem aquele I'm feeling blue. Quando você fala I'm feeling blue, significa que você tá triste, porque o azul é uma cor triste, essas coisas assim. Beleza? Tranquilo? Próximo exemplo aí. Anything can be better than this. Então ele está falando qualquer coisa, anything, pode ser melhor do que isso. Tranquilo? Neither of them apologize later. Nenhum deles, esse neither seria nenhum nem outro, assim, sabe? Dá a ideia de... seria a negação do either. Either seria cada um, assim. E o neither seria nenhum nem outro. Então, neither of them apologize later. Nenhum nem outro se desculparam depois. E no penúltimo exemplo nós temos most people that pay attention to my classes wind up on college. Então,
Esse most significa a maioria, né? A maioria das pessoas que prestam atenção nas aulas terminam. Wind up seria também um phrasal verb aí, para dar uma ideia de consequência, assim, terminam na faculdade. E aí, por último, nós temos aí o anyone can learn English. Então, qualquer um pode aprender inglês. It's just watch some movies with subtitles. Então, é só assistir alguns filmes com legendas. Alguns exemplos. Tranquilo? Ficou alguma dúvida de como usar esses pronomes indefinidos, do significado deles? Alguma dúvida? Pode passar? Manda um salve aí no chat ou na voz, para eu poder passar. Fechou então, vou passar. Vamos lá, pronomes relativos. Quais são os pronomes relativos? Eles vão exercer a função de sujeito ao objeto e normalmente eles introduzem uma nova oração, assim, dando algum significado. Eles são... no português a gente vê muito. Basicamente, os pronomes relativos são aqueles que você pode substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Dando algum sentido, assim, específico. Então, por exemplo, como pronome relativo, nós temos o who, que ele dá uma ideia de o qual, a qual, mas para alguma pessoa. Nós temos o whose, que ele dá a ideia de o qual, a qual, só que com a ideia de posse, ou seja, o cujo, cuja, cujos, cujas. O which, que ele é o mesmo sentido que o who, só que para alguma coisa, para coisa. Então seria o que, também o a qual, o qual. O where, que ele designa um lugar, ele dá a ideia de algum lugar. Então tá aí, onde, em que, no que, na qual. Por exemplo, o lugar que eu nasci é muito feio. The place where I was born, ele introduz assim uma oração, dando uma ideia de lugar. O lugar onde eu nasci, né? É muito feio. The place where I was born is very ugly. O when faz a mesma coisa, só que dando sentido de quando. Nós temos o that também. O that, que é igual ao pronome demonstrativo, mas nesse caso ele vai estar iniciando uma oração. Ele é o quê? Ele é o geralzão. Ele vai dar para ser usado quase sempre. E o what também dá uma ideia de o quê. Mas vamos aí a alguns exemplos para ficar mais claro. Então, por exemplo, she's the one who told me how to fly. Foi ela que me ensinou. Foi ela que me a qual me. Calma. She's the one who told me how to fly. Ela é aquela, né, que me ensinou como voar. Esse who aí é o pronome relativo, ele começa a oração que seria o told me how to fly. E esse who é porque ele está substituindo ela, uma pessoa. Poderia ser facilmente she's the one that told me how to fly. Porque o that é o geralzão, ele serve para quase todos. O who aí ele ficaria apenas mais um pouco mais bonito, assim, mais... como é que a gente pode dizer? Digamos que numa redação, assim, que você quer escrever alguma coisa mais... como é que é? O contrário de coloquial, mais... Cara, fugiu a palavra. Tá, mas alguma coisa mais... com um sentido mais completo, você usa o who, você usa o whom e não o that. Mas falando normalmente, na linguagem coloquial, você pode facilmente usar o that. Que tem o mesmo sentido. Então, aí nós temos o segundo exemplo. Music is what is worth living for. Esse what está começando uma outra oração e ele está dando a ideia de pelo quê, né? Então, música é o que é válido viver, assim, é o que vale a pena viver por. Terceiro exemplo aí. The kid whose father is a politician is very humble. Nós temos aí que a criança cujo pai é um político é muito humilde. Então, esse cujo aí, esse whose está iniciando uma outra oração e dá a ideia de posse. Por quê? É o pai da criança. Então, a tradução melhor seria o cujo, né?
o penúltimo exemplo aí. I think about those days when we were young and everything was so brand new and our words so true. Essa eu acho que tirei de uma música também. Então, beleza. I think about those days. Ele tá falando, eu penso sobre aqueles dias. When, dá a ideia de quando e começa uma outra oração, por isso pronome relativo. Quando nós éramos jovens e tudo era tão novo e nossas palavras tão verdadeiras. Assim, beleza? Tranquilo? E aí, por último, nós temos aí o to whom it may concern, I'm not thinking about getting sober this weekend. Então, esse to whom aí, o whom começa a oração whom it may concern, né? Para quem pode, para quem se importa, assim. E aí, esse whom, ele tem o mesmo sentido do who, ele é a mesma coisa que o who, só que o who ele pode ser usado tanto para sujeito quanto para objeto. E o whom só para objeto. Ele é muito pouco usado, só também para quando você for escrever uma redação, uma coisa assim, porque o who ele é um pouco mais geral e o that é mais geral que tudo também. Mas é mais ou menos isso, né? Você vê aí que esse to whom it may concern, por exemplo, it may concern to somebody. Isso pode ser importante para alguém. Isso pode ser importante para alguém. Então você vê que esse alguém aí seria o whom. Por isso ele consegue aí, ele mantém no to whom it may concern. Beleza? Tranquilo? Ficou meio confuso? Pode seguir? Pode seguir? Alguma dúvida aí nos exemplos? Pode? Ou não? Manda salve aí. Fechou então. Vamos seguir aqui. Pronomes interrogativos. É o que a gente chama de question words. Você vê que nas outras aulas de tempo verbal, eu só dei uma, na verdade, mas quando a gente colocava na forma interrogativa, na forma de pergunta, ela podia começar com o pronome interrogativo, que são esses aí que a gente vai ver, o what, where, when, who. Ou ele podia começar simplesmente, se fosse uma frase de sim ou não, por exemplo, ele começa já com o verbo auxiliar, né? Nesse caso aqui, nós vamos ver quais são esses pronomes interrogativos. A gente já conhece todos, eu imagino. Acho que nenhum vai ser novo aí. Nós temos o who, que é para quando você vai perguntar a quem. O whom também, né, que você pergunta a quem, mas na função de objeto, igual quando eles exercem a função de pronome relativo. É a mesma coisa. Por exemplo, aí, um exemplo. Eu quero falar que quem pegou alguma coisa. Eu falo who took something, sei lá. Who took my pen? Quem pegou minha caneta? Você vê que o who é quem fez alguma coisa, né? Agora, se eu quero falar, essa caneta pertence a quem? Eu posso botar aqui, does this pen belong to whom? Eu vou usar ele no final, porque ele está sendo usado como objeto, e aí dá a ideia de pertence a quem? É usado no objeto. Um pouco usado também, porque dá para falar também, this pen belong to whom? Ou to who? Dá para ser feito assim, fica um pouco mais feio, melhor seria no to whom, mas é isso aí. Alguma dúvida sobre isso? Não? O whose, que também é usado como cujo no pronome relativo, ele vai ter função de, vai ter a ideia de quem no pronome interrogativo, né? Então, quero falar de quem é a garrafa d'água. Whose is the bottle of water? Beleza? O why, ele vai perguntar por quê. O which, ele vai dar a mesma ideia do whom, do who, só que para alguma coisa, né? A mesma ideia do who, só que para alguma coisa, designando algo que não seja alguma pessoa. O what, ele pergunta o que, né? O where pergunta onde, o when pergunta quando, e o how pergunta como. Tem também ainda, por exemplo, how much, para você perguntar
quantidade, o how many também, aquela ideia de contável e incontável. Mas basicamente os pronomes interrogativos são esses. Não tem muito mistério, a gente já conhece todos. Se alguém não conhecer algum, por favor, pergunte aqui. Calma, Ana Laura Monteiro mandou não. Tem alguma dúvida em alguma coisa atrás? Se tiver, pode falar aí. Se quiser me perguntar depois também. Acho que é porque você perguntou se não tinha dúvida. Ah, não tem dúvida. Beleza, suave. Então segue aí. Vamos para os exemplos aí de pronome interrogativo. O primeiro aqui. Who thinks this class has too little memes for too much blá blá blá? Quem pensa que essa aula tem muito pouco meme para muito blá blá blá, né? É uma pergunta aí, tá perguntando sobre quem. Tranquilo, né? Segundo exemplo aí. Where are the memes? Please, I'm begging you. Então, onde estão os memes? Por favor, estou te implorando. Também uma pergunta aí, where, dando a ideia de onde, né? Why didn't you bring a lot of memes for the class? Por que você não trouxe muitos memes para a aula? Nossa, que brisa. E aí, por último, nós temos When will we have our memes? Quando nós vamos ter nossos memes? Então, acho que nenhuma dúvida aí, né? É bem tranquilo. Os pronomes que a gente está mais acostumado, pronomes interrogativos para dar um conteúdo para a pergunta, assim por dizer. Beleza? Pode passar? Pode seguir? Alguma dúvida nos pronomes interrogativos? Vou passar então. Beleza. Aí um pouco de meme aí, sem graça também pra cacete. Eu pego um pouco dos anos passados, as aulas, assim, e aí eu vou dando uma mudada, assim. Mas beleza. Então agora, vamos fazer uns exercícios aí. Não tem nada a ver com isso, na verdade, porque isso eu acho que é bem tranquilo. Acho que o que vale a pena mesmo é a gente fazer exercício pro Enem, assim. Então, vou dar uns 5 minutos aí para vocês lerem o texto, fazer a questão, a gente faz junto. Fechou? Pode ser? Então, fechou aí. Vamos dar uns 5 min aí e a gente corrige. E aí, fizeram a questão?
quiserem responder com a resposta, fala quando puder corrigir aí, por favor, galera. Beleza. Esperar mais uns minutos aí. Podemos corrigir, então? Pode. Também acho. Beleza. Então, a galera aí que acha que é a D, é isso mesmo. Alguma dúvida no texto? Quer que eu releia o texto aí? Alguma coisa para a gente repassar? Já segue para outra? Quer ver por que não são as outras opções? Fala por que não é. Então, beleza, vou falar aqui. Então, no texto aqui ele não fala nada sobre só sobre elaborar exame para o ingresso na universidade. Ele fala que, por exemplo, the university has announced that from 2014, most of its degrees courses, including audit graduation courses, will be taught and assessed entirely in English, rather than Italian. Então ele fala, a universidade anunciou que de 2014 para frente, todos os seus cursos de graduação vão ser ensinados e acessados inteiramente em inglês em vez de italiano. Então, isso aí já meio que dá aí que a ideia do texto, que é substituir a língua nacional para se inserir no contexto da globalização. A B não vai ser porque ele não fala nada sobre ampliar a vaga para estrangeiro. Também não fala de investir na divulgação no mercado internacional. É mais a ideia de você estar dentro do contexto, se inserir a universidade, assim, deixar ela mais visível para todo mundo. E aí não fala nada sobre estabelecer meta para melhorar a qualidade de ensino italiano. Não tem nada a ver, é basicamente deixar a universidade inserida no contexto da globalização. Próxima questão aí, essa aí de tirinha, bem tranquila. Dá aí uns 3 minutos para a galera fazer aí, nem precisa de tudo isso. Chuto C também. E aí, pode corrigir já? Galera já... Alguns já fizeram aí. Podemos corrigir? Vamos corrigir aí. Então, bora aí. Na tirinha tá aqui, né? Os bárbaros estão falando lá, give us your gold, we have come with razor sharp swords. Então ele, nos dê seu ouro, nós viemos com espadas afiadas e tal. E aí os guardiães falam, the king of England is not afraid of sharp swords. Então, o rei da Inglaterra não tem medo de espadas afiadas.
E aí ele fala: "We are going to cut down your rose bushes." Então nós vamos cortar os seus jardins de rosas. E aí o rei vai lá e fala: "Give them the gold." Então, essa é bem tranquila, né? Todo mundo aí falou a ser, mas mostra aí que no momento que eles ameaçam cortar as rosas, o jardim de rosa, eles vão lá e entregam o ouro, né? E então não tem nada a ver que tem apreço pela história das invasões bárbaras, nada a ver com admiração pela família real e nada a ver com preservação de edifício, né? É simplesmente o valor que atribuem aos jardins. Tranquilo? Essa é bem de boa, né? Uma outra aí, um texto curto também, dá uns minutos aí para vocês fazerem e a gente corrige. E aí, todo mundo já fez essa aí? Podemos corrigir? Pode. Beleza, então. Então o texto fala aqui: Going to university seems to reduce the risk of dying from coronary heart disease. Então, ir para a universidade parece reduzir o risco de morrer de doença do coração aqui. Esse coronary, eu acho que tem a ver com o nome da artéria, né? Que é a coronária. Então tá aqui. An American study that involved 10,000 patients from around the world has found that people who leave school before the age of 16 are 5 times more likely to suffer a heart attack and die than university graduates. Então ele fala, um estudo que envolveu 10 mil pacientes de todo o mundo descobriu que pessoas que saem da escola antes dos 16 anos têm 5 vezes mais chances de sofrer um ataque do coração do que pessoas graduadas de faculdade, né, de universidade. Isso dá a entender, então, que a letra E, né? Não tem nada a ver que as doenças do coração atacam 10 mil pacientes, 10 mil é o tanto de gente que envolve o estudo. As doenças do coração ocorrem na faixa dos 16 anos, nada a ver também. As pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico, não é a conclusão do estudo, né? E os jovens americanos são alertados do risco de doenças dos corações. Não, o estudo ele busca informar que pessoas com mais estudo têm normalmente menos chance de ter ataque do coração. Beleza? Tranquilo? Essa outra aí, The Weatherman. Mais uns minutos aí para vocês fazerem.
E aí, podemos corrigir? Deu tempo de todo mundo fazer? Pode. Então, beleza. The Weatherman. Então, começa aqui. They say that the British love talking about the weather. Então, eles dizem que os britânicos amam falar sobre o tempo. For other nationalities, this can be a banal and boring subject of conversation, something that people talk about when they have nothing else to say to each other. Então, para outras nacionalidades, isso pode ser banal e entediante, um banal e entediante assunto de conversa. Algo que as pessoas falam quando elas não têm nada para dizer umas às outras. And yet, the weather is a very important part of our lives. E ainda assim, o tempo é uma grande parte nas nossas vidas, uma parte importante nas nossas vidas. That at least is the opinion of Barry Grummet, press officer of the Met Office. Então essa, pelo menos, é a opinião de Barry Grummet, oficial de imprensa do The Met Office. Aí falam onde é localizado e tal, mas beleza. Aqui, então, o que vocês colocaram? Eu vi que a galera colocou aí que era a letra A, e de fato é. O importante aí do texto, assim, a parte principal, é quando você tá logo no início, né? Que ele fala que os britânicos amam falar sobre o tempo, mas para outras nacionalidades isso é considerado chato e algo de quem não tem mais o que falar, né? De gente sem assunto. Então isso aí já mostra que não tem nada a ver o fato do cidadão britânico se aborrecer ao falar de banalidades. Não tem nada a ver entre conflito entre diferentes ideias e opiniões. Não tem nada a ver com diferentes ideias e opiniões quando você comunica em inglês. Não, isso é uma coisa, diferença cultural mesmo. Que nem tá falando na letra A. Não fala sobre avaliação de línguas e sobre falta de ter o que falar. E nem a importância de se entender meteorologia para falar inglês. Não, é basicamente diferença e particularidade cultural entre a cultura britânica e de outras aí. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Pode. Vocês. Alguma dúvida na outra? Não? Deixar fazendo essa então. Vamos lá. Pode corrigir essa? Essa aí eu vou corrigir. Ela não tem muito de inglês, mas ela tem associação de recurso linguístico e não linguístico, né? Mas o que mataria ela, talvez vocês não tenham observado direito. Essa frase que tá meio embaçada aí. Então, nós temos aí um banquinho que fala use only what you need. Use apenas o que você precisa.
E aí embaixo tem escrito alguma coisa que eu não sei dizer direito. É o nome de uma ONG. E a segunda palavra é water, que é de água. Mas, assim, só pelo use only what you need, ele já dá uma ideia de não desperdício, economia, né? Você não desperdiçar. Por que não pode ser, uma campanha contra a destruição de patrimônio público? Ela não dá uma ideia de que é contra a destruição, ela dá a ideia de dizer não ao desperdício, de não desperdiçar mesmo. Não tem nada a ver com reforma de agentes públicos, né? Ela tem a frase, você tem que associar ela a uma ideia de não desperdício, né? E aí isso já só pode se remeter à letra A, uma campanha para a economia do consumo de água, né? Você não consegue flagrar que é água, só se você ler ali o nome da ONG que tem water, aí você consegue flagrar. Mas nenhuma das outras opções consegue dar essa ideia de economia, de falta de desperdício, assim, de combate ao desperdício. Deu para entender? É, a letrinha era o que deixava mais fácil a questão e é difícil mesmo, é embaçado, eu nem sei dizer o que é outra palavra. Mas tranquilo, com ela fica bem mais fácil, né? Alguma dúvida ficou nessa aí? Nenhuma. Ah, é? Então, beleza, vamos seguir aí para a próxima aí. Eu acho que é a última já, a última questão de hoje. E aí tá bom, né? E aí, podemos corrigir? Todo mundo já fez? Por mim, pode. Então, dá mais um minuto aí. Tá, bora lá. Vamos corrigir. Então, no texto tem duas mulheres conversando, né? E aí a primeira fala, well, here's the season that I hate. Nossa. Essa é a... Se eu falar a tradução assim, essa é a estação que eu odeio, né? E aí a outra fala, come on, man. The kids are in school, they are in school, the leaves are turning. Então ela fala, qual é? As crianças estão na escola, o ar tá fresco e as folhas estão caindo. Ela fala, I'm not talking about autumn, dummy. Eu não tô falando sobre o outono. Aí dummy seria tipo bobinha, sei lá, alguma coisa assim. Ela fala, I'm talking about football. Então eu tô falando sobre futebol.
Para entender essa, e aí já flagra isso, a gente tem que perceber que season, ela pode significar tanto estação do ano, quanto temporada, que nem de série. A gente tem season, temporada 1, episódio 2, sei lá. Season 1, episode 2. Então, o que mata essa questão é o duplo sentido da palavra season. Uma entende season como se fosse a estação do ano, outono, e aí a outra fala, corrige, não tem nada a ver. Na verdade, eu tô falando a temporada de futebol, que começa agora, né? Então isso mata a questão aí da letra E, né? Então não tem nada a ver que uma amiga desconsidera as preferências da outra, não tem divergência de opinião sobre futebol, não, ninguém ignora que é temporada de futebol, só atribui sentido diferente à palavra pelo fato de ela ter esses dois sentidos em inglês, beleza? E não tem nada a ver com maltrato também. Beleza, tranquilo? Fechou então. Ficou alguma dúvida na aula aí? Ficou meio confuso? Eu posso postar ela aí. Mas beleza, então por hoje é isso. Obrigado aí, galera. Tem mais nada aí. Tamo junto, valeu aí. Obrigado, até mais. Falou, falou.